Recentemente um amigo me procurou, um amigo que é engenheiro e trabalha numa obra para o poder público. Depois dele ter assistido o vídeo que postei falando sobre o caso fortuito força maior e de como essa crise do coronavírus que a gente está passando pode ensejar a paralisação de obra, ou, a depender do caso, até mesmo a revisão dos contratos, ele me procurou dizendo com a seguinte questão: disse, Daniel, a nossa obra aqui está paralisada, o contratante, que é um órgão público, paralisou a obra, e a gente queria aproveitar o seguinte: a gente já vai ter prejuízo por conta disso, mas a gente queria aproveitar para preparar um pleito de reequilíbrio econômico e financeiro antes da obra voltar, porque a gente precisa, além dos prejuízos causados por essa paralisação, a gente precisa rever alguns preços que a gente está, preços de alguns serviços que a gente está executando desde o início do contrato abaixo do preço de custo. E aí ele mencionou alguns serviços, alguns itens, e, por exemplo, transporte de material para bota fora e escavação de material de primeira categoria. E aí eu perguntei, rapaz, mas qual é a culpa da crise do coronavírus pelo fato de você estar com o preço baixo? E conversando um pouquinho rapidamente, ele percebeu que não existia essa ligação, não existia esse nexo de causalidade. Uma coisa são os prejuízos ou os sobrecustos que serão apresentados ou serão discutidos e pleiteados em razão desse momento que a gente está vivendo. Outra coisa é o fato de você, do empreiteiro, do construtor, ter ofertado na sua proposta comercial alguns preços que acabaram se mostrando muito baratos, em alguns casos até abaixo do preço de custo, e estarem sendo, portanto, executados com prejuízo. Não é, portanto, o direito à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato não é algo que vá servir para salvar um preço que foi mal orçado, tá? E aí isso me fez, em função até de estar ligado com o momento que a gente está vivendo, me fez adiantar a gravação desse vídeo para a gente tratar um pouco desse assunto. Porque eu já de longa data eu tenho percebido que essa história do princípio, o instituto do princípio da preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ele é muito mal compreendido ainda por quem trabalha com contratos. Não só com contrato de obra, e nem de obra pública ou obra privada. Em obra privada a gente vai ter uma nomenclatura um pouco diferente. Mas com esse nome ele é aplicável em todo o contrato administrativo, e mais particularmente nos contratos de obra pública, nos contratos de engenharia que envolvem o segmento da engenharia de infraestrutura. A gente vai ter particularidades que precisam ser muito bem entendidas, particularidades que não são apenas jurídicas, são jurídicas, mas são de engenharia, mas são também econômicas, para que se tenha uma noção muito clara de como funciona esse princípio na prática, tá? E então, em função dessa confusão que muita gente faz, é que a gente surgiu o propósito da gente gravar esse vídeo, tá? Quais são, então, assim, de início, quais são as regras jurídicas ou as normas jurídicas que tratam do assunto ou que podem embasar uma discussão em torno desse assunto, de um eventual reequilíbrio ou eventual necessidade de reequilíbrio econômico e financeiro de um contrato, tá? Vamos começar pelo universo privado. Os contratos privados, existem as seguintes previsões no Código Civil, tá? Que são aquelas contidas no artigo 478 e 479. Eu vou aqui ler rapidinho para vocês. Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra,
em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, ou seja, a extinção do contrato, o encerramento do contrato. Os efeitos da sentença que ia decretar, ou seja, que decretar a resolução do contrato, retroagirão à data da citação. E o artigo 479 diz o seguinte: a resolução, ou seja, o encerramento do contrato, poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Ou seja, a gente está falando aqui, inclusive, de um contexto já em que a questão foi levada para a justiça, né? Mas, uma vez, logo, destrinchando aqui o que está dito. O contrato foi celebrado, baseado numa série de premissas, e daqui a pouco nós vamos falar dessas premissas, mais especificamente no segmento da engenharia, ou pelo menos de boa parte dela nós vamos falar, não todas, não dá para esgotar tudo. E ao longo do contrato, em decorrência de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, ou que não podiam ser avaliados ou mensurados pelas partes, o contrato se desequilibrou, ou seja, de um determinado custo passei a ser muito maior do que o que estava previsto, ou o tempo que estava previsto passou a ser, para fazer a obra, passou a ser muito maior, e portanto isso gerou um desequilíbrio econômico-financeiro, gerou um desbalanceamento entre os direitos e obrigações de uma parte para outra. Aquela parte que sofreu esse desequilíbrio tem direito de pedir a revisão, ou melhor, tem direito de pedir a resolução, a extinção do contrato. Mas se o réu ou a outra pessoa que deveria, em tese, promover o reequilíbrio do contrato, no caso de, por exemplo, ter que pagar mais por determinados serviços, determinados insumos, ou aumentar o preço em função do prolongamento da obra ou coisa do tipo, se ele aceitar fazer a revisão do contrato, essa extinção passa a ser desnecessária. Tá? Já nos contratos públicos, a gente tem, aí sim, inclusive com origem lá no texto da Constituição Federal de 88, a previsão expressa do direito à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Só recapitulando um pouco isso que eu li ainda agora sobre o que está no Código Civil, isso diz respeito a contratos privados, como eu falei. E isso que a gente chama de teoria da imprevisão. Ou seja, em acontecendo algo imprevisto dentro da equação e dentro da engenharia jurídico-econômica que foi estabelecida entre as partes contratantes, há o direito de se pedir a revisão do contrato. Tá? Nos contratos públicos, contratos que são regidos pela Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8.666, como eu vinha falando, existe uma previsão constitucional de preservação desse equilíbrio econômico e financeiro, no artigo 37 da Constituição Federal, em um dos incisos, salvo engano, 35, 36, e também existem diversos dispositivos legais que estão tanto na Lei de Licitações, Lei 8.666, quanto em outros dispositivos legais também, no caso de outros contratos, tratando do assunto, dizendo que é direito dos contratados da administração pública ter o seu equilíbrio, ter o equilíbrio econômico-financeiro do seu contrato preservado. Tá? Onde que está isso? No caso aqui da Lei de Licitações, a gente vai encontrar, por exemplo, no artigo 57, onde se fala, por exemplo, no parágrafo 1º. Vou dar aqui alguns exemplos, não vou citar todos os artigos que a gente levaria muito tempo, não é o caso. Mas o artigo 57, parágrafo 1º, por exemplo, fala que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratado, né, admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo. Aí eu cito aqui, por exemplo, o inciso 3, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração.
a gente vai ver ainda no parágrafo 2º do artigo 58, que na hipótese do inciso 1º deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio econômico contratual. E ainda no artigo 65, a gente vai ver o seguinte: os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Inciso 2, a linha D, ou letra D, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. E ainda no parágrafo 6º desse mesmo artigo 65 da Lei de Licitações. E esse é o último artigo que eu cito por agora. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Pois bem, então assim, a base jurídica, o fundamento jurídico, de maneira bem simplificada, está posta aqui para contratos privados, para contratos públicos, está posta nesses. As bases estão postas nesses artigos que eu acabei de mencionar. A moldura jurídica, portanto, para que o assunto possa ser tratado, está posta por esses dispositivos. Mas aí, quando a gente vai para dentro de cada segmento específico da economia, para dentro, portanto, aqui do nosso caso, do direito da engenharia, do direito das obras de infraestrutura, a gente vai precisar entender o que compõe especificamente esse equilíbrio econômico-financeiro, esse equilíbrio econômico-financeiro. Quais são, portanto, os elementos da equação que a gente precisa considerar, de forma que, se algum desses elementos sofrer variação, por algum acontecimento extraordinário, imprevisível, que não tenha sido mitigado, negociado entre as partes e expressamente estabelecido dentro do contrato como sendo risco de uma ou de outra parte, aí sim haverá o gatilho jurídico para que a revisão contratual seja feita, passará a existir. Então, aqui a gente tem, por exemplo, vamos tentar dar um panorama geral de como é que isso acontece nos contratos de infraestrutura. Qual é a equação? O empreiteiro ou o construtor ele vai buscar uma determinada lucratividade, seja ela de 10, 8, 10, 12, 15%. Estou falando aqui em lucratividade média nos contratos de obra hoje em dia, em que será atingida, primeiro, se ele fizer uma boa gestão da sua obra, e segundo, se ele se nenhuma das premissas mudar ao longo da execução do contrato. No nosso caso aqui, a gente tem os seguintes elementos. Primeiro, qual é o objeto da obra e quais são seus custos diretos. O que são os custos diretos? É o que precisará ser efetivamente executado para que o objeto seja entregue. Se você vai fazer uma estrada, por exemplo, o que de escavação, o que de aterro, o que de brita, o que de asfalto ou concreto ou drenagem precisará ser feito, que tipo, em que dimensões, em que extensão, e com que tipo de material, com que tipo de metodologia e em que volumes, para que a partir daí eu possa calcular qual vai ser o meu custo direto. Se eu vou ter, por exemplo, 1 milhão de metros cúbicos de aterro, calcular aquele custo unitário vezes a quantidade, saber quanto custa aquele aterro e o que tem de mão de obra direta e de equipamento direto envolvido para que se possa
fazer aquele serviço e aí eu calculo o custo direto necessário, tá? Só que o detalhe é que esses, como eu falei no início, esses preços, esses custos diretos, eles têm que ser muito bem analisados, porque se o construtor, que presume-se seja alguém diligente, experiente e entendedor daquilo que faz, prepara um orçamento mal feito, avalia mal a oportunidade, avalia mal o contrato que vai precisar executar, e, portanto, oferece um preço muito abaixo daquilo que ele precisaria receber para ser remunerado pelo que vai fazer, ele não tem como, depois de assinado o contrato, apenas com base no fato de que o preço é ruim, pedir uma revisão. Tá? Assim, falando em português bem claro, incompetência sua, azar o seu. Você assinou o contrato, você avaliou, você sabia o que tinha que fazer e deu esse preço porque quis. Talvez tenha dado esse preço porque quis, porque está ganhando mais em outros itens. E aí está compensando uma coisa com a outra, e isso é o que acabou fazendo com que você ganhasse o contrato. No caso de obra pública, por exemplo, essa queixa é muito comum. E o que eu sempre digo é o seguinte, eu disse, olha, imagine o seguinte, imagine que o órgão público que contratou, ele deixou de ter vários outros concorrentes para a licitação que poderiam até ter ofertado um preço menor do que o seu, que foi o contratado finalmente, porque esses outros concorrentes viram que alguns preços que foram colocados no orçamento base da concorrência não eram suficientes para fazer a obra. E você não questionou isso. Você não questionou a composição daquele preço, ou se estava faltando a determinado insumo ou determinado equipamento, ou se estava faltando, ou se o preço era inexequível, se ele estava abaixo das tabelas de referência, Cicro, Sinap, etc. Simplesmente deixou passar. Apresentou um preço, pode ter sido no limite, mesmo assim com prejuízo, e agora, depois de ter ganho o contrato, quer revisar. Ora mais, o outro construtor pode dizer agora, se eu soubesse que o preço seria revisado depois, eu teria entrado na concorrência também. Mas isso não aconteceu. E aí, isso torna muito complicado. Quando isso acontece, fica muito complicado para o dono da obra, seja ele poder público, seja uma empresa privada, acatar um pleito dessa natureza para revisar um preço, simplesmente porque o preço foi ruim e não cobre sequer os custos. Não é assim que funciona o Instituto do Reequilíbrio Econômico e Financeiro do Contrato para esse tipo de caso. Tá? Os outros custos que precisam ser muito bem avaliados são os custos indiretos. Tá? Então, os custos indiretos aqui também a gente poderia pegar um tempão falando sobre esse assunto, sobre o da composição da administração central e administração local e de como isso se aplica de maneira diferente para cada tipo de obra. Inclusive, quando a gente trata de obras públicas, existem diretrizes do Tribunal de Contas da União falando sobre qual é o BDI, né? BDI é a abreviação de bonificação ou lucro mais despesas indiretas para cada tipo diferente de obra de saneamento, obra rodoviária, obra aeroportuária e por aí vai. Mas isso não vai nos interessar para agora, numa outra oportunidade a gente vai falar sobre isso. Mas os custos indiretos são aqueles compostos pelo rateio da administração central da empresa e também, assim como taxas que se paga, impostos, seguros, custos financeiros, seguro-garantia, e também isso dizendo respeito à administração central, mas também aqueles da administração local, aquele pessoal que está voltado especificamente para executar aquela obra. Aí a gente fala do gerente do contrato, as equipes de engenheiro de planejamento, engenheiro de produção, engenheiro de segurança, o pessoal do setor administrativo e financeiro, inclusive alguns membros da equipe, salvo engano, como mestre de obra ou encarregado, e até equipe de apoio como topografia,
creio eu que também estão lá na composição da administração local. Então, assim, esse é o segundo elemento da equação do equilíbrio. Eu vou ter que dimensionar meu custo com a administração, meus custos diretos, como a gente falou primeiro, e em seguida o custo indireto. Mas não só isso. Não é apenas somando ou fazendo a composição desses custos que eu vou chegar a um preço de venda final satisfatório para eu poder apresentar para o dono da obra ou para o meu cliente, e daí eu ter com clareza montada a equação de qual é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não, porque eu também preciso calcular, e isso está ligado aos custos diretos, claro, mas apenas para ficar mais claro, eu separei para tratar num tópico diferente, é o tempo da obra, tá? Porque um determinado cliente pode querer uma obra X, por exemplo, por exemplo, uma estrada ou, por exemplo, um saneamento a mesma estrada em 6 meses, ou então em 3 meses, por exemplo, se for uma obra emergencial, tá? E aí, sabendo disso e sabendo os índices de produtividade esperados para aquele tipo de serviço e para aquela região, o construtor poderá calcular o seu custo direto, mas também ele precisa saber em quanto tempo ele precisa saber. Porque ele vai precisar saber se será necessário aplicar hora extra, ou então um turno adicional, pessoal trabalhando, por exemplo, em turno noturno, ou então se ele vai precisar mudar algum tipo de metodologia construtiva para poder fazer algo dentro da metade do tempo, o que normalmente seria feito em 6 meses, fazer dentro de 3. E aí ele dimensiona os custos diretos e indiretos para poder ser remunerado dentro deste prazo do contrato. Isso é importantíssimo porque se por algum motivo imprevisível, imprevisto, extraordinário, esse prazo estourar, aí a gente vai ter um motivo muito forte para pleitear ou para justificar um reequilíbrio do contrato, tá? Então, é indispensável que o tempo seja uma variável muito clara e muito forte nessa equação que monta o equilíbrio econômico-financeiro. Mas, além disso, a definição contratual das responsabilidades de cada uma das partes. Por exemplo, se uma das partes, qual das partes vai ficar responsável pela gestão dos terceiros que são atingidos pelas obras? Se você está fazendo uma reforma de um equipamento grande, por exemplo, um aeroporto, e o aeroporto está em funcionamento, e é preciso fazer toda uma realocação ou gestão daqueles usuários, dos lojistas que estão no aeroporto. Quem que vai fazer esse tete-a-tete, essa administração, essa organização do deslocamento de onde vai ser mexido primeiro, onde vai ser mexido depois, e quem vai fazer, o seu responsável por definir isso. Isso, no final do dia, quando o contrato é assinado, pode implicar num acréscimo de custos decorrente do fato de se ter assumido essas responsabilidades. Um acréscimo de custo pode ser muito grande, tá? Assim também como a responsabilidade por obter o habite ou o alvará final de um determinado equipamento que está sendo construído. Essas são responsabilidades, assim como uma série de outras. A gente não vai dar para elencar aqui tudo, senão o vídeo ficaria muito longo. Mas que precisam ser muito bem definidas, não só no texto do contrato, mas na equação econômica financeira, o quanto aquilo representa de custo financeiro para o construtor, para que ele não seja, para que ele saiba quantificar o impacto se a premissa usada para o fechamento do contrato vier a ser alterada, tá? A produtividade esperada, onde que está sendo feita a obra? Só uma estrada? É uma estrada totalmente nova, que, portanto, não tem tráfego nenhum, e onde chove muito pouco, é um estado do Nordeste, a produtividade é uma. Mas é uma duplicação de uma estrada que já existe, ou seja, um local onde já tem tráfego, e aí precisa se fazer a gestão disso, e no estado do Pará, por exemplo, onde 6 meses do ano chove praticamente o dia inteiro, você não consegue produzir
nada ou muito pouco, a produtividade vai ser outra. Então, a depender do local, do tempo por exemplo, da janela hidrológica que você terá para poder executar o serviço, a equação vai ser diferente, tá? A equação vai mudar. Além disso, os riscos que estão sendo assumidos de parte a parte. A gente poderia aqui também destrinchar uma série de outros, não vamos ter tempo para esse vídeo, mas eu menciono um que tem ganho cada vez mais importância e cada vez mais tem sido objeto de cada vez mais cuidado por parte de empreendedores e empreiteiros e construtoras, que é a questão do risco geológico. Quem assume o risco geológico ou não assume, que tipo de ressalvas ou de colocações são feitas no contrato de forma a se admitir o quanto de risco geológico está sendo assumido, caso durante as escavações, por exemplo, de uma obra, aquilo que foi objeto de sondagens preliminares tenha se confirmado, ou então tenha se mostrado diferente, e no caso até pior do que o que se tinha imaginado a partir das sondagens. Esse é um elemento, um fator que pode implicar no impacto não só de custo direto para soluções de fundações, de troca de material, a depender da obra que se esteja fazendo e do que se tem encontrado, mas também de tempo de obra, tá? Daí que a gente vê uma coisa não tá sempre ligada uma com a outra. Então, assim, no momento da obra efetivamente, das escavações, se encontrou um material, ou então espaços vazios, cavernas, falhas geológicas que precisaram passar por tratamentos, eu vou ter aí um impacto de cara em custo direto, porque eu vou precisar mudar o material, se eu precisar trocar o material, ou se eu precisar fazer algum tratamento com concreto, ou com calda de cimento, ou com jet grout, ou o que seja. Além disso, é muito provável que haja necessidade de uma extensão de prazo. E aí, quando eu faço uma extensão de prazo, eu vou sofrer um acréscimo dos meus custos indiretos. O pessoal da engenharia, gerente de contrato, engenheiro de produção, engenheiro de planejamento, o pessoal todo de apoio, vai precisar ficar mais tempo na obra. E esse custo não foi dimensionado no momento de se apresentar o orçamento, então ele precisará passar por uma revisão. Mas ele só vai passar por uma revisão se esse risco, a depender da forma como esse risco geológico ficou regrado no contrato, tá? Mas assim, o que eu quero deixar claro é que esse também é um elemento, o dos riscos de parte a parte. Eu citei aqui apenas um, que é o do risco geológico. Eles compõem e afetam muito fortemente o equilíbrio, a equação que forma o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, tá? Um outro fator, uma outra variável dessa equação é o fluxo de caixa, tá? Qual foi a periodicidade de pagamentos que foi acertado. As medições serão fechadas em tal dia e serão pagas 30 dias depois. Esse é o padrão de mercado, né? Mas e se isso não acontecer? E se houver atrasos, como é muito comum acontecer, sobretudo em contratos públicos, porque ou o dinheiro acaba, ou orçamentos demoram a ser aprovados, ou verbas são contingenciadas de uma pasta para outra, e aí o dinheiro que era para a obra acabou, ou então a obra sofreu acréscimo de serviço, e aí também acabou e vai precisar passar por um acréscimo no orçamento, e esse é um processo que normalmente demora. Se houver, portanto, esses atrasos em pagamento, e o fluxo de caixa for afetado, a gente vai ter um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e que precisará ser revisto e dará o direito àquele que tenha sido afetado de pedir uma recomposição, tá? E por isso que também o ideal é que a tolerância com esses atrasos de pagamento, que no caso, por exemplo, de obras públicas regidas pela lei de licitações, é de 90 dias, né? O empreiteiro, querendo ou não, ele tem que ter fôlego e gordura para aguentar até 90 dias de atraso, tá?
passados os 90 dias, aí é que ele vai poder pedir a suspensão ou a rescisão do contrato. E também a forma de recomposição desse fluxo de caixa, uma forma mínima, seja com aplicação de índice de índices ou incidência de juros em função do atraso do pagamento. Tá? E daí, mais uma vez, a importância disso está tudo muito bem negociado no contrato. Tá? Posto tudo isso e mais uma série de outras coisas que a gente não vai dar para esgotar aqui, a gente tem montada a equação que dá o quadro claro de qual foi o equilíbrio econômico-financeiro do contrato imaginado como premissa no momento da assinatura do contrato. Se durante o contrato, durante a dinâmica de desenvolvimento do contrato, alguma dessas variáveis for afetada ou mudar, aí, muito provavelmente, a sua lucratividade também vai mudar. E aí, a lucratividade do empreiteiro também vai mudar. E aí, isso dará ensejo à apresentação de pleitos, de claims, de reivindicações de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Mas que só poderão ser analisadas e só serão analisadas de maneira séria se elas estiverem embasadas não só num contrato muito bem escrito em que tudo isso ficou bem regrado, mas também se ela tiver, se tudo isso que a gente falou e todas essas alterações na dinâmica contratual que a gente mencionou estiverem muito bem registradas, estiverem muito bem evidenciadas documentalmente. Através de registros em diário de obra, através de cartas que tenham sido protocoladas de parte a parte, atas de reunião, e-mails, enfim, uma série de documentos que precisam ser muito bem geridos e administrados nessa parte, num momento como esse. E aí a administração contratual da obra tem que estar muito antenada e preparada para isso, para que efetivamente se possa, pelo menos, entrar numa discussão plausível em que o reequilíbrio poderá ser efetivamente promovido, feito e realizado. Tá?